A paz do Senhor Jesus Cristo. Já está ao vivo aqui? Paz do Senhor Jesus. Já tem muitas pessoas. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Elisandra, irmã Lourdes. A paz do Senhor Jesus, irmã Rose. Paz do Senhor Jesus, Regivaldo. Deus abençoe a sua vida. Irmão Regivaldo. Deixa eu ver aqui. A paz do Senhor Jesus, Daiane. Daiana, né? Deus abençoe. Como vocês estão? A paz do Senhor Jesus, irmã Simone. A Débora, paz do Senhor Jesus, Guilherme. Tudo bem com vocês? É muito estranho ver fazer assim ao vivo. Mas vamos lá, né? Vamos de louvor. A pastora está aqui do meu lado, vai colocar o louvor para nós iniciarmos o nosso culto, amém? Se desprenda de tudo nessa tarde, nesse início de noite. O Senhor vai falar o teu coração, vai falar o meu coração. Sejam bem-vindos. Que venha ser uma noite cheia da presença de Deus. Que o Senhor venha falar contigo. Que a presença de Deus possa entrar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Paz do Senhor Jesus, Meire. Cadê o Sandro? Chama ele aí para assistir. Como tá a família? Saudade de vocês. Saudade de todos. Paz do Senhor Jesus, irmã Rosiane. Deus abençoe sua vida. É porque não tá subindo aqui os nomes para mim. A Marcela, Deus abençoe tua vida, Marcela. Deixa eu ver aqui, tá? Vou ficar olhando aqui. Paz do Senhor Jesus, Rian. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor Jesus, irmã Liliane, Rose, a irmã Rosiane, irmã Lourdes. Vai compartilhando, tá? Vai chamando as pessoas. Hoje vai ser um pouco breve nosso culto. Deus abençoe sua vida. Vai chamando as pessoas, compartilhando aí. Que a presença de Deus venha entrar dentro do teu lar, na tua casa, sua família. Vai compartilhando com seus familiares, com aqueles que precisam ouvir uma palavra. Tem muitas pessoas com o coração aflitos nessa tarde, né? Não só hoje, mas por esses dias. Nós sabemos que há muitas pessoas angustiadas, né? Até mesmo por causa da situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas estão desanimando na fé. Outras estão ficando, por estar dentro de casa, estão ficando muito ociosas, né? Por mais que esteja trabalhando dentro de casa, mas não tem aquele convívio, né, com outras pessoas. E às vezes ela quer conversar com alguém. Hoje pela manhã nós estivemos na igreja, atendemos algumas pessoas, né? E assim, a gente vê a falta, né, que nos faz estar em comunhão, né, com os irmãos, estar ali com todos, adorando o nosso Deus. Isso é muito importante, né? Quando a gente se reúne, é diferente. É diferente porque assim, por mais que a gente busque em Deus, em casa, a gente prepara, né, um ambiente pra gente louvar, adorar a Deus, é diferente. Porque quando nós estamos na igreja, a gente está em comunhão ali, tá adorando a Deus, buscando. Aí a gente conversa com o irmão, conversa com o outro, e a gente vê que todos nós, né, passamos por problemas, passamos por situações difíceis, né? E todos ali estão no mesmo propósito, né? Buscando a Deus, né?
Vai compartilhando o vídeo aí, chamando mais pessoas. Nós estamos com 16 pessoas no momento. E eu creio que Deus quer falar o coração de todos nós nessa noite. Amém? Eu vou ler aqui uma palavra que está no Salmos, capítulo 87. Salmos, capítulo 87, versículo 15. Amém? Salmos, capítulo 87, versículo 15. Eu vou ler, tá bom? Será que vocês já conseguiram preparar a palavra aí? Dá um sim. Sim, missionária. Deixa eu ver aqui. Vou ler, tá? Feliz o povo que adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Então, a gente tem que estar com o coração ali buscando a Deus em adoração. Eu não sei se você tem feito um ambiente para a presença de Deus estar dentro da tua casa. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas eu sei que o Espírito Santo, ele tem o poder para te visitar. O Espírito Santo tem o poder para entrar dentro da tua casa. O Espírito Santo tem o poder para convencer aquele que talvez você sempre fala de Jesus e aí ele ainda não se deu conta que Jesus é o Salvador da vida dele. Então, comece a chamar a presença de Deus. E como nós chamamos a presença de Deus? Chamando com adoração. Coloque louvores dentro da tua casa. Chame a presença de Deus com louvores, com adorações. Ai, missionária, mas são tantos afazeres, né? Coloque, mesmo assim coloque, prepara, né? Prepara a tua casa com louvores, comece a adorar Ele, comece a buscar Ele. Você tá lavando louça, tá limpando fogão, tá ajudando os filhos na lição de casa, tá trabalhando, né, home office. Comece a colocar um louvor, comece a chamar a presença de Deus, o Senhor vai falar contigo. Ele é fiel, Ele tem algo contigo. Ele não esqueceu da promessa que Ele fez. Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ele é Deus e Ele é fiel para cumprir. Creia na promessa de Deus, meu irmão. Então, ó, feliz o povo que te adora com canções. Então, todos nós somos felizes quando nós colocamos adorações a Deus. E Ele se alegra em saber que nós nascemos, nós fomos feitos para adorá-lo, né? Para buscá-lo, né? Não importa, né? Mesmo que não seja na igreja, mas que seja na tua casa, que seja onde você estiver, que você venha fazer isso, chamar a presença de Deus. Amém? E que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles alegram o dia todo. Por causa de quem? Por causa de Deus. Nós só podemos encontrar alegria na presença de Deus. Às vezes a gente fala, mas se eu conseguisse aquela casa dos sonhos, eu iria me alegrar. Né? Ai, se eu conseguisse o carro, aquele carro tanto almejado, eu iria me alegrar. Hoje até falei para um casal, né? Eu e meu esposo conversando, ali ministrando eles, e nós falamos, né, sobre isso, sobre a ausência de Deus, né? Todos nós temos uma ausência de Deus. Muitas vezes a gente quer algo e falar, não, mas se eu conseguir tanto aquilo, eu acredito que o meu coração vai ficar preenchido, eu acredito que tudo vai mudar. E não é verdade. Muitas vezes a gente consegue um carro, né, tanto que a gente queria. Às vezes até uma coisa mais simples, um celular. Aí daqui a pouco a gente já quer trocar porque tem um outro novo, né? E assim, a gente sempre quer alguma coisa da terra e tá obtendo por coisas da terra. Não é pecado. Sim, a gente pode ter algo melhor, mas a gente não pode criar nossas expectativas naquilo que a gente quer,
né? Expectativa num carro, numa casa, às vezes num filho, né? Às vezes num casamento, às vezes, né, a gente atende muitas irmãs, né? Muitas pessoas que ainda o esposo ainda não está na presença de Deus. Mas há um tempo para todas as coisas. Aí a gente fala assim, nossa, mas quando meu esposo estiver na presença de Deus, vai ser tudo diferente. E não é assim, né? Quando nós estamos na presença de Deus, é nós que se enchemos da presença de Deus. Sim, claro que a gente, com as nossas ações, com a nossa mudança, né, a outra pessoa que está ao nosso lado vai vendo essa mudança. E ele vai ver, ela falar, nossa, Deus está mudando a vida dela, né? Deus está transformando, até as ações dela dentro de casa é diferente, né? Ela perdia as estribeiras muito fácil, agora ela já não perde mais, né? Então, eu falo isso, que as nossas expectativas não podem estar nas coisas terrenas, né? Nas coisas da terra, mas sim em Deus, em tudo. Tudo na nossa vida é suprido em Deus, tudo, né? Até mesmo a gente está passando por essa situação e muitas vezes dá uma tristeza, porque a gente queria estar em comunhão na igreja, né? Com todos. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus há um tempo para todas as coisas. E a gente não entende muitas vezes, queremos fazer da nossa maneira, né? E é na maneira de Deus, é do jeito dele, né? E a gente tá se alegrando porque mesmo meio a essa situação, vocês estão aí do outro lado para ouvir a palavra de Deus. E nós se alegramos porque assim, a gente vê que é o próprio Deus. Muitas pessoas não têm paciência de assistir, né, de ficar muito tempo ou algumas horas, né, seja quanto tempo for, não tem paciência. E é o próprio Deus, né, que convence a pessoa até nisso mesmo. Amém? Então, ó, o que te louvam porque és bondoso. Então, todo aquele que louvam a Deus, né, reconhece que Deus é bondoso, que é a misericórdia dele que se renova todos os dias da nossa vida, né? Então, eu quero louvar a Deus nessa noite, porque você está aí desse lado, né, do outro lado, nos ouvindo. Tem passado dias, né, muitos testemunhos, muitas pessoas ali glorificando a Deus, né, e a gente ouve muito testemunho, e tudo isso nós temos que exaltar e glorificar o nosso Deus. Nada pode acontecer se não for Ele. Então, toda a glória, toda honra seja dada a Ele. Amém? Então eu vou iniciar orando e que nessa noite você venha abrir teu coração. Pare tudo, sente, ouve. Sim, sente um pouco, né? Deixe um pouco de lado as outras coisas, vai passar rápido. E você vai ouvir a palavra de Deus e você vai iniciar uma semana diferente da semana que você teve. Vai ser uma semana abençoada. Não que as outras não tenham sido, mas você vai ouvir a palavra e a palavra vai se fazer a semana inteira dentro do teu coração. Você vai ouvir e aquilo vai te preencher. Amém? Então eu vou orar. Feche os seus olhos aonde você está. Eu não estou te vendo, mas o Espírito Santo está te vendo. Ele está exatamente aí onde você está. E ele quer falar ao teu coração. Se hoje você está com vontade de chorar, chore. Se hoje você está com vontade de sorrir, sorria. Se hoje você está com vontade de abraçar alguém da tua casa, que há muito tempo você não abraça, abrace. Seja os seus filhos, seja o seu esposo, seja quem for. Chame a presença de Deus. Fale, Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Sem Ti eu não consigo fazer nada. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento a cada pessoa nessa noite. Espírito Santo de Deus, toma, Pai, essa pessoa que está do outro lado nesse momento ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, elas pararam tudo para ouvir, meu Deus, o culto, para assistir, Senhor, nesse momento. Pai, visita essa pessoa com o Teu poder. Senhor, se alguém passando por alguma dificuldade, Espírito Santo, vai de encontro a esta casa. Pai, consola a alma desse que está, Pai, atribulado, angustiado, sem forças para orar, sem expectativa, com medo, triste, angustiado. Meu Deus, toca, meu Pai, nesta família. Toca, meu Deus, em talvez alguém que esteja desempregado.
preocupado com o dia de amanhã. Meu Deus, vai de encontro a este lar. Envolva, Pai, essa presença tua, meu Pai, na vida desta pessoa. Abrace, meu Pai, consola essa pessoa. Meu Pai, entra com o teu poder. Se essa pessoa, meu Deus, está enferma, entra, Pai, com a cura. Entra, Pai, com o teu poder. Venha falar aos nossos corações, meu Deus. Estamos ansiosos, meu Pai, para ouvir a tua palavra. Pai, estamos ansiosos para estar na tua presença. Então, enquanto isso, Senhor, enquanto nós não estamos na tua casa, Pai, podendo cultuar, Pai, junto com os nossos irmãos, Espírito Santo de Deus, eu te peço, em nome de Jesus, toca, Pai, no coração desse que está aflito, desse que está, Pai, totalmente desacreditado, angustiado. Entra, meu Pai, renova as forças. Talvez, meu Pai, ela tem se perguntado, gostaria tanto de estar nos cultos, cultuando. Me perdoa, Deus, os dias que eu tive oportunidade e não estava. Pai, toca nesse coração, envolva eles, meu Pai, com a tua presença. Mostra para eles, meu Pai, que o Senhor não está ausente, que os cultos não está tendo, eles não podem estar com os outros irmãos, mas a tua presença está dentro desta casa, está invadindo corações, está quebrantando corações de pessoas que têm um coração duro. Alabarava suranda e candalamarava show. Meu Deus, toca com o teu poder para restaurar casamentos. Meu Deus, toca esse casamento, meu Pai, que está frio, Pai. Casamentos, meu Pai, aonde tem só uma capa, meu Pai, aonde, meu Deus, a comunicação desse casal não é mais a mesma. Senhor, até mesmo por estarem juntos o tempo todo, o desentendimento tem entrado constante dentro desse lar. Meu Deus, põe tudo no lugar. Satanás, bate em retirada desse lar. Nós declaramos, essa casa é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento essas vidas e eu te louvo, meu Pai, pela oportunidade de estar, Pai, aqui, para a oportunidade, meu Deus, de estar junto com os meus irmãos, meu Pai. Meu Deus, ministra esse coração que está triste, meu Pai. Esse coração, meu Pai, que está confuso, meu Pai. Essa mente, aonde se passa muitas coisas, meu Pai. Meu Deus, faz essa pessoa se firmar na tua presença. Que a desistência possa ser anulada em nome de Jesus. Sim, nesta Deus. Mente. Você não vai desistir. Você vai prosseguir. Você vai lutar. Porque Deus é contigo. Ele não te esqueceu. Ele está entrando dentro da tua casa. E Ele quer falar contigo nessa noite. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, Deus. Obrigada, meu Pai. Aleluia, Jesus. Glorifica a Deus aí. Glória a Deus. E nas palmas. Oh, glória. Aleluia. Um beijo. Deus abençoe. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Meu esposo já vai entrar aqui. Só vou dar 2 recadinhos para vocês. Amanhã, nós nessa semana vamos ter compromisso nos dias do culto, que seria terça-feira e sexta-feira. Então nós iremos mudar só essa semana. Nós iremos fazer 2 cultos, só que de dias diferentes. Amanhã terá culto às 19h30 e na quarta-feira às 19h30 novamente, tá bom? Então, porque nós temos compromisso, tá? E sexta-feira, lembrando, né? É dia dos namorados, viu, varão? Ó, chega pelo menos com um bombom pra essa irmã aí, viu? Ela se prepara toda pra você, fica toda cheirosa, amém? Paz, Reginaldo.
Prepara aí um bombonzinho, prepara aí uma flor, uma rosa, compra aquilo que ela queria, né? Mesmo que seja simples, irmão. Mesmo que seja algo simples. Mas lembre desse dia, tá? Ela foi preparada para estar contigo. E ele foi preparado para estar contigo, amém? Então, tire esse momento, mesmo que seja com os seus filhos em casa. Prepare uma mesa, um jantar. Faça algo aí de Deus, irmã. Já vai escrevendo os bilhetinhos assim, ó. Põe dentro do sapato, sabe? Para ele abrir, de logo de manhã, já logo ver. Já tô contando aí, viu? Vocês vão fazendo umas coisinhas aí para agradar, né? Tanto o varão quanto a varoa. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz, mesmo de longe, poder estar falando com vocês, tá bom? Um grande beijo. Fica na paz do Senhor Jesus. Você vem pra cá? Amém. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Oh, glória. Deixa eu segurar aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tá a dica aí. A dica tá aí, ó. Você que quer fazer algo diferente, foi dada a dica. O recado acho que foi também para mim. Vou acatar aí o recado, amém? E foi, hein? Amém? Tá meio lento a subida dos comentários aí, mas nós vamos aí, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus entrar na casa, amém? Deixa Deus entrar na casa nessa noite. Enquanto você vai compartilhando aí, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que já estão aí conosco, aos que já estão chegando aí em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, e nós vamos continuar naquele texto que nós paramos na sexta-feira. Na sexta-feira nós paramos naquele texto, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e Efésios, capítulo 6. Amém? A paz do Senhor a todos, Denival, Maria Aparecida, Obreiro Fernando, Meire, Thaís, Deus abençoe, Regivaldo, nosso irmão Acael, Laodiceia, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas meu marido, ele não tem costume de romantismo. Seja você romântica, amém? Ai, pastor, meu marido não gosta, amém. Cria alguma coisa diferente para que vocês possam estar nesse dia, comemorando essa data que é de você, é sua e com a sua esposa, amém? Aqui em casa é uma expectativa muito grande das minhas filhas. Acho que elas têm mais expectativa do que eu, minha esposa. Porque é um dia abençoado, amém? Então vamos aí abrindo em 1 Pedro, capítulo 5, enquanto nós vamos ver aí a glória de Deus descendo. Ué, o povo foi embora porque eu entrei? Meu Deus, o pessoal tá saindo porque eu entrei. Minha esposa estava aí, o pessoal estava chegando. Eu entrei, o pessoal está saindo. Não. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Essa é a palavra para essa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Então já foi dado o recado que amanhã nós teremos culto aqui na live, às 7h30, amém, igreja? Amanhã nós teremos culto. Eu tinha um compromisso amanhã também, eu vou ter que remarcar esse compromisso. Um culto. Aí eu vou remarcar para me fazer o culto amanhã. E aí eu vou me programar essa semana. Essa semana tá apertada, mas Deus vai fazer a obra. A obra, a igreja pode estar fechada, mas a gente não para, né? Nós somos chamados por Deus para isso. Nosso objetivo, e quando nós estivermos 100% na obra, queremos dedicar a nossa vida ao Senhor para glorificar o nome dele juntamente com a igreja. Amém? Então vamos lá, solta o louvor enquanto nossos irmãos estão chegando aí, estão compartilhando, estão já entrando. Seu Sebastião, um grande abraço. Pedrinho, não sei se o Pedrinho, meu amigo, filho da Moise e do Paulo, um grande abraço para o Pedrinho, Deus abençoe. O Arthur, Deus abençoe. O filho da Ceci, Deus abençoe você, a Nicole. O Iago, filho da Adriana, Deus abençoe.
Um grande abraço pro Miguelzinho e pro outro filho. Eu sempre esqueço o nome do filho da Thaís, o segundo, como é o nome? O segundo é Joaquim. O Joaquim. O Miguel e o Joaquim. Miguel e o Joaquim. Um grande abraço pro Miguel e pro Joaquim. Um grande abraço pra Alice. Um grande abraço pro Cauê, filho do Acael. Amém? Um grande abraço para Amanda, né, filho da Marcela. Nós estaremos aqui orando, amém, pessoal? Nós vamos entrar primeiro na palavra, vamos fazer assim. E aí nós vamos orar na sequência pelas vidas, pelas famílias, amém? Então nós vamos fazer hoje um pouco ao contrário. Vamos entrar na palavra, depois nós vamos entrar na oração, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Então, um grande abraço aí para os pequeninos, tá bom? Para as crianças que têm nos assistido também, um carinho especial para Giovana, amém? Deus abençoe, aleluia. Vamos meditar nesse louvor antes de entrar na palavra. Oh glória, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Verdade aqui, Espírito de Deus, seja bem-vindo, Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia! Oh glória! Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Tem liberdade aí na sua casa. O Espírito Santo tem liberdade aí. Aleluia! Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Muda, Senhor, as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Pastora Fátima, um grande abraço. Lourdes, aleluia, Deus abençoe. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Alice, um grande abraço, Alice, filha do nosso irmão Gessando, Jack, filho da Alice, da Lina. Deus abençoe. Aleluia. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Diga comigo, o teu perdão é completo. A paz, Mary Rose. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Alessandra, Deus abençoe tua vida. Mauro, Deus abençoe tua casa, tua morada. Eu sou Eva, Deus abençoe Eva. Obreira Cláudia, Reginaldo, Deus abençoe. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão, ele sara minha alma. Ele sara tua alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou, aleluia. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele está sarando a sua alma nessa noite. Ele está sarando a sua alma nessa
nesse dia o teu perdão é completo. Amém? Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Guilherme, um grande abraço. Guilherme, nosso amigo ali do Parque Girassol, Guilherme Tavares. Deus abençoe, um grande abraço, meu amigo. Amém? Maria Mendes, Deus abençoe. Gabi, amém? Então vamos entrar na palavra, depois nós vamos fazer um clamor em nome de Jesus. Vai ser um clamor pela família, pelo lar, vai ser um clamor pelo casamento, vai ser um clamor completo, amém? Então vamos lá entrar na palavra. Vamos entrar na palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Os textos que nós vamos ler aqui. Diz: sede sóbrios e vigilante. O diabo, o vosso adversário. Quem é o seu adversário, igreja? Quem é o seu adversário? Ana, Deus abençoe. Edicálios, Deus abençoe tua vida. Quem é o nosso adversário? Amém? O nosso adversário nada mais é do que o diabo, amém? Ele anda em derredor como um leão. E o leão gosta de quê, igreja? O leão gosta de carne. O leão gosta de carne, amém? Quem entende o que eu estou falando vai saber. Porque se nós andarmos na carne, o leão ama carne. Mas aqueles que são espirituais, o leão da tribo de Judá está ao seu redor, em nome de Jesus, amém? Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele fica procurando alguém para devorar. Ele fica procurando alguém para tragar. Amém? Mas graças a Deus nós temos uma arma. E que arma é essa, pastor? Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Eu não vou ler tudo, só vou dar uma pincelada aqui, só para você entender. Que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Então nós temos um adversário. Aqui é o adversário. O seu adversário e o meu adversário, muitas das vezes, não são pessoas. O nosso adversário é Satanás e os seus demônios. Então ele fica ao derredor para poder procurar alguém para devorar. E sabemos que um leão, se você pegar um leão, ele ama carne. O leão, ele gosta de carne. Então, ou seja, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. É tempo de revestir de toda a armadura de Deus. É tempo de nós revestirmos de todas as armas que Deus tem para lutar contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Na semana passada, na sexta-feira, nós falamos quem é o nosso adversário. Estudamos um pouco sobre o nosso adversário. Estudamos um pouco sobre o inimigo da nossa alma. Estudamos um pouco sobre aquele que veio para matar, roubar e destruir. Estudamos um pouco sobre aquele que veio das trevas, aquele que tentou tomar o lugar de Deus, aquele que tentou se colocar acima de Deus e no seu coração encheu de orgulho e de vaidade, achando que poderia estar no lugar de Deus. O seu adversário não é mais nada, nada menos que o diabo. Amém? Ai, pastor, mas você fala de diabo? Não, nós temos que falar como você vai combater o inimigo. Quando as forças americanas foram no campo de Israel lá para lutarem, eles estudaram os inimigos, estudaram os campos estratégicos, estudaram os lugares aonde cada inimigo estava posicionado, estudaram onde cada inimigo e que tipo de arma eles tinham, que tipo de munição eles tinham, que tipo de arma eles utilizavam para que eles pudessem estar com uma arma superior à arma a qual os inimigos naquela guerra estavam. Então, quando nós paramos para entender que o nosso adversário ele usa de todas as armas para tentar frustrar
para tentar arrancar todo o brilho, para tentar arrancar toda a comunhão que você tem com Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda, nós iremos estudar desta maneira. Nós estudamos quem foi Satanás, nós estudamos sobre a batalha espiritual, agora nós vamos estudar qual é o objetivo dele, amém? Depois nós vamos falar como ele age, depois nós vamos falar como enfrentá-lo, amém? De que maneira eu posso enfrentá-lo? Pastor, como um sério mortal, como uma pessoa comum, eu posso enfrentá-lo? Sim. E eu quero levar você a um nível de entendimento. Nós sabemos que na Bíblia, no livro de Daniel, hoje eu falei para algumas pessoas que passaram por ali conosco pela manhã na igreja, no atendimento. Eu estava falando sobre Daniel. Daniel, ele venceu. Daniel capítulo 10. Abra aí Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Eu falei isso pela manhã para algumas pessoas, mas eu quero compartilhar com você. Eu quero trazer a sua memória. Eu quero trazer o seu coração. Às vezes você não entende porque algumas guerras você perde. Tem batalhas que você vai vencer ela em pouco tempo, entenda isso. Tem batalha que você vai vencer em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Mas tem batalha que você vai guerrear por um longo período. Você vai guerrear, e ao guerrear, talvez você vai se sentir cansado, afadigado nesta guerra. Talvez você vai se sentir dentro dessa guerra meio perdido. Talvez você vai se sentir nessa guerra como se Deus não ouvisse as suas orações. Talvez você vai se sentir nessa guerra como se Deus tivesse te esquecido. Eu quero te mostrar um exemplo de uma pessoa que perseverou. Eu quero te mostrar um exemplo de um homem comum como eu e você, mas que teve atitudes diferentes que muitas das vezes nós temos, que tem atitude muitas das vezes que nós temos cometido, e a qual essas atitudes que nós temos cometido nos faz se perder no meio da batalha e no meio da guerra. Daniel capítulo 10, versículo 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos. Ou seja, ele ficou de joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, os céus nos amam, e eu vou provar para você que Deus nos fez um pouco menor. Deus nos fez como coroa da sua criação, amém? Então, ou seja, nós somos a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te. Daniel estava de joelhos, fraco, já caído, de tanto orar sobre os pés, porque eis que eu sou enviado a falar contigo esta palavra. E eu me pus em pé, tremendo. Sabe quem foi falar com ele? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel desceu com a resposta. Mas você vai entender que Daniel não desistiu. Olha só que coisa interessante. Daniel ficou tremendo quando viu o anjo. Então me disse: não temas, Daniel. Daniel ficou com medo. Não temas. Porque desde o primeiro dia, escute o que eu estou falando. Eu falei isso com a Gabi, que foi hoje lá na igreja, sua mãe. Falei com a Moísa, com o Paulo. Mas para a Gabi e para a mãe dela eu fui até mais direto. Eu disse assim, ó: Daniel, ele aplicou o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Olha só que coisa interessante. Então, meu irmão, a oração funciona. A oração tem poder. A oração dos justos podem muito em seus efeitos. A oração tem caminhos. A oração tem direções, amém? A oração chega até o trono de Deus quando nós aplicamos o nosso coração a compreender e a humilhar perante o Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração para compreender e humilhar diante de Deus,
as nossas orações são ouvidas por Ele. Eu quero te dar um recado nessa noite. Eu quero te dizer, se a sua oração está sendo feita e se o seu coração está compreendendo a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, eu quero te dar um recado, uma notícia boa. Deus está ouvindo a sua oração. Haverá resposta de Deus por esses dias. O que Daniel fez, Daniel aplicou o coração em buscar e compreender a vontade de Deus. Ele se humilhou. Ele se colocou na brecha, ele se colocou na posição, na torre de vigília. Daniel se posicionou como um guerreiro. Eu quero te dizer que está na hora de você se posicionar, está na hora de você entrar no seu quarto, está na hora de você orar, está na hora de você jejuar, está na hora de você criar um vínculo com Deus, está na hora de você criar hábito de adoração ao Senhor. Ninguém vence uma batalha, ninguém vence uma guerra, ninguém vence o adversário, ninguém vence o inimigo da sua alma, ninguém vence uma luta, ninguém vence um problema se ficar reclamando, murmurando, se ficar questionando, se ficar duvidando, se ficar com medo. Ninguém vence uma guerra dessa maneira. E eu quero já te dar um recado: tem guerras que serão travadas, mas serão vencidas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Tem guerras que serão vencidas. Amém? Tem guerras que serão travadas. E talvez você está vivendo, enfrentando esse tipo de guerra. E o Senhor está dizendo para você não temer, mas você precisa aplicar o seu coração em Deus. Talvez você tenha aplicado o seu coração em muitas coisas. Talvez você tenha aplicado o seu coração em muitas situações, em muitos problemas. Olha só o que fez o anjo descer até Daniel. Foram ouvidas suas palavras. Por isso que é importante você orar, porque Deus precisa ouvir as suas palavras. Por isso que é importante você voltar ao templo da oração, porque Deus, Ele ouve as suas palavras, porque Deus quer ouvir o que sai da sua boca, Deus quer ouvir o que sai dos seus lábios. A guerra só é vencida quando as palavras saem do meu lábio, dos meus lábios, a qual eu estou dizendo: Deus, eu não estou suportando isso. Esse tipo de guerra, quando você já está no seu limite, está dizendo para você: é tempo de você gastar tempo com Deus. Está na hora de gastar tempo com o Senhor. Está na hora de gastar tempo em oração. Meu irmão, entre no seu quarto, esqueça de tudo, leve uma garrafa de água. Amém? Leve a sua Bíblia. E procure estar num ambiente a qual você vai preparar para Deus através da oração, através da adoração e através da entrega. Meu irmão, tem guerras que só vai ser vencida através da sua comunhão com Deus. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu quero dizer que pessoas receberão a visita do anjo Gabriel. E toda vez que o anjo Gabriel descia na Bíblia, pode reparar, pode olhar, pode estudar. Todas as vezes que o anjo Gabriel descia, ele descia com uma mensagem de Deus. Porque o significado e o sentido de Gabriel é mensageiro. Então todas as vezes, quando ele apareceu para Maria, a mãe de Jesus, ali ele estava levando uma mensagem, dizendo que ela ia ficar grávida. Quando ele apareceu para Manoá, ele disse: você vai ficar grávida de Sansão. Então todas as vezes que o anjo Gabriel descia, ele descia com resposta. E eu quero dizer para pessoas que haverá resposta de Deus para a sua vida. Aleluia, Deus. Mas é tempo de você descer na oração. É tempo de você invocar o Senhor. Invocai a Deus enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Então o que eu entendo? Que Daniel aplicou o coração. Mais interessante está escrito no versículo 13. E quando nós falamos de batalha espiritual, não posso passar desse versículo. Ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E porém Miguel é um dos primeiros príncipes. Toda vez que você vê Miguel na Bíblia, você vê Miguel guerreando. Amém?
pelo povo de Deus, guerreando pela oração, pela finalidade. Então Daniel era amado por Deus. Escute isso. Às vezes você se questiona, ai, Deus me ama, será que Deus me ama e eu estou passando por isso? Daniel era muito amado, o anjo confirmou isso, mas Daniel continuou orando. Sabe qual foi o segredo de Daniel? Foi que ele perseverou. Sabe qual foi o sentido que Daniel orou? Daniel poderia desistir. Ai, a resposta não vem no primeiro dia. Deus me ouve. Ai, a direção não vem. Ah, a saída não vem. Aí Deus disse para ele, olha, desde o primeiro dia que você aplicou o coração, a sua oração foi ouvida. Meu irmão, a sua oração está sendo ouvida desde o primeiro dia. Amém? Então entra no teu quarto. Eu quero chamar pessoas aqui para entrar no quarto e fazer 21 dias. 21 dias de oração. Todos os dias você vai separar um tempo. Todos os dias você vai separar algumas horas, ou uma hora, ou meia hora. Mas você vai separar para Deus. Quem está entendendo, diga amém aí. Quem aceita entrar nesse desafio, diga amém. Você vai entrar no seu quarto e vai orar. Amém? Você vai orar. Tem gente que vai receber resposta antes de 21 dias. Tem gente que vai receber resposta depois de 21 dias. Tem gente que vai receber resposta no meio dos 21 dias, na metade do tempo. Mas eu estou te chamando para você orar. Estou te chamando para você entrar no lugar santíssimo que na sua casa, um lugar de oração. Levanta o altar da oração. Coloca o teu coração a buscar. Porque talvez Gabriel está descendo com a sua resposta, mas olha o que acontece, o príncipe da Pérsia. E quem é o príncipe da Pérsia? É o próprio inimigo da nossa alma, Satanás. Satanás. Então, ou seja, por isso que a sua guerra está travada, por isso que a tua luta está travada, por isso que você tem visto as coisas travadas, por isso que você tem visto o seu marido, por isso que você tem visto o seu filho, por isso que você tem visto as coisas, você tem falado, meu Deus, eu não tenho resposta. Mas eu estou te dando uma direção. Não há uma receita de um bolo preparado, mas há uma disposição de um povo que clama de lábios abertos para o Senhor. Então, nesse período, você vai entrar no seu quarto todos os dias, vai tirar um tempo para Deus, vai falar, esse é o meu tempo com o Senhor. Ninguém me incomoda, desliga o celular, desliga a televisão, você e Deus no seu quarto. Você vai dobrar o joelho, vai sentar, vai pôr louvor, não sei. Mas se você quer resposta de Deus, e eu quero dizer para pessoas que estão me assistindo, às vezes você está orando e de repente você está desistindo, desanimando, e Deus está injetando em você, dizendo, você está numa batalha espiritual, porque ele, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Então, se você tem alguma coisa, alguma causa, alguma situação, você vai entrar no seu quarto. Eu acredito, você vai testemunhar, como eu falei para a mãe, para Simone, como eu falei para a Gabi, como a Moísa, o Paulo. Eu falei, vocês vão contar um testemunho, porque durante esse período vai se criar um relacionamento entre você e Deus. Durante esse período vai se criar uma amizade profunda entre você e Deus. Durante esse período vai se criar um vínculo. Amém? Como é que eu vou para a guerra se eu não conheço o general? Como é que eu estou na guerra se eu não conheço o Senhor dos Exércitos? Como é que eu estou na guerra dizendo, Deus é comigo, Deus está comigo, se eu não conheço a Deus? E como eu faço para conhecer a Deus? Através da oração, através do jejum, através da adoração. Você vai criar um vínculo, não tem fórmula mágica. Você vai criar um vínculo e através disso, Deus vai eleger a bênção dele sobre a sua vida. Mas você precisa entrar nesse estreito. Você precisa entrar nesse lugar de oração. Você precisa entrar nesse lugar de adoração. Você precisa entrar no seu quarto. Pastor, eu tenho dúvida. Você pode aí mandar a dúvida, que a minha esposa está aqui. E ela vai respondendo para você aí. Amém? Eu vou passando para ela, ela vai respondendo. Mas não tem segredo. Faça, pastor, eu vou entrar com jejum. Vou fazer 21 dias de jejum. Você faça durante um período aí. Ou 3, ou 6, ou 7 horas. Amém? Pastor, eu vou entrar com a oração em jejum
com poucas horas. Amém. Mas eu quero levar você a depender de Cristo. Eu quero levar você a depender de Deus. Eu quero levar você ao lugar que Ele tem preparado para você. Deus, Ele te conhece, sim ou não? Mas muitas das vezes você não conhece a Deus e nem o poder que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus, Ele não age na vida do ser humano para manipular. Ele poderia muito bem falar, ó, abre a porta da cadeia, seu filho sai. Ele poderia falar, ó, sai os vícios, os demônios saem. Mas Deus quer que você crie um vínculo com Ele, um relacionamento, uma comunhão. Porque quando a bênção chegar, você vai dizer, eu orei, mas quem fez a obra foi Deus, porque Ele me falou no meu secreto. Porque no secreto do seu quarto, Deus vai falar contigo. No secreto do seu quarto, Deus vai se manifestar. E nesse período você lê, tira para ler, amém? Nesse período você tira para estudar a palavra. Aí você vai ler um livro, a qual ele vai te ensinar. Você pode ler sobre o livro de João. O livro de João, porque quando você começar a ler o livro de João, você vai saber quem é o seu Redentor. Você vai saber quem é aquele que está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, se você entendeu, pega aí isso aí para a sua vida. Por quê? O objetivo de Satanás, qual é o objetivo do inimigo da nossa alma? O objetivo dele é se opor restritamente à obra de Deus, se opor restritamente aos planos de Deus, aos propósitos do Senhor. Então você entende, porque tudo que você vai fazer para Deus, há uma grande luta, uma restrição, há uma grande guerra, há uma grande batalha. Tudo que você faz com Deus, porque o diabo, o nosso adversário, e ele é declarado nosso adversário. Ele faz de tudo para se opor aos planos e os propósitos de Deus. Você viu que Daniel orou, e ao orar, Daniel, ele viu a resposta de Deus, mas depois de 21 dias. E se Daniel tivesse desistido? E se Daniel tivesse sido murmurador no seu coração? E se Daniel tivesse feito reclamações dizendo, Deus, eu orei, eu estou aqui, eu sirvo ao Senhor, eu ando contigo, eu venci algumas batalhas, passei na cova dos leões, e o Senhor não está me respondendo mais, isso e aquilo outro. E aí Deus vem e diz, Daniel, você é muito amado. Sabe por que Gabriel desceu com essa informação, com essa resposta do céu? É porque Daniel já estava desmotivado, porque ele já estava no seu limite. Mas aí Deus vem e colocou o ânimo dele para cima, colocou as forças dele para cima para dizer, ó, você é amado pelo Senhor, você é amado nos céus. Sabe por que ele era amado? Porque ele criava um vínculo de oração. Sabe por que ele era amado? Porque ele tinha uma comunhão. Amém? Então não tem como você dizer que serve a Deus se você não gosta de orar. Não tem como você vencer uma batalha se você não gosta de orar. Se você, pastor, mas eu não gosto de orar, eu não sei orar. Meu irmão, dobra o teu joelho. Orar é falar com o Pai. Orar é se expressar para Deus. Aquilo que você sente, você vai começar a contar aquilo que você sente, as suas dores. Mas quando você vê, você já vai estar orando por outras pessoas. Escreve o que eu estou te dizendo. O próprio Espírito Santo vai te levar na direção da oração. E quando você menos espera, você não vai estar nem orando mais por você, mas você vai estar intercedendo por outras pessoas. Porque Deus vai colocar isso no teu coração. E a partir disso vai começar a vir dom sobre a tua vida. Vai passar a vir virtudes dos céus. Então o diabo ele se opõe, ele sabe. E por que ele se opõe? Porque ele sabe que não pode enfrentar a Deus. Ele pode pôr terror no ser humano, ele pode pôr terror nos homens, ele pode pôr terror nas nossas vidas, porque ele usa do medo para tentar frustrar os planos de Deus. Ele pode usar de várias maneiras, de várias situações. Ele pode usar as nossas emoções, ele pode usar os nossos sentimentos, mas eu quero te dizer, ele só faz isso porque ele não pode atacar a Deus. Ele não pode atacar a Deus. Então, como eu vou me proteger? É como você já foi criança. Vou te dar um exemplo. E se você foi filho único, você não vai saber mais ou menos o que eu estou falando. Mas se você teve mais outros irmãos, e você, por exemplo, teve um irmão na sua frente, mais velho, e você era menor. Quando algum menino na rua, ou alguma menina, ia bater em você, o seu irmão mais velho
por ser aquela pessoa que cuidava de você, ele se colocava na frente, ele não deixava, e às vezes você contava para ele. Pois bem, Jesus é o nosso irmão mais velho. Então todas as vezes que nós estamos numa batalha, nós se protegemos atrás de quem? Atrás de Jesus. Amém? Nós ficamos atrás de Jesus e o nosso irmão mais velho, ele entra na batalha como vencedor. Ele entra na batalha como guerreiro. Ele entra na guerra como um grande vencedor. Então eu quero te dizer, se você seguir os exemplos do seu irmão mais velho, por quê, pastor? Até Jesus orava. Até Jesus orava. Pastor, mas por que Jesus orava? Para manter o relacionamento que ele tinha com Deus. Para manter o relacionamento que ele tinha com o Pai. Para manter o relacionamento que ele tinha com os céus. Pastor, como o senhor pode provar isso? Vai lá em Marcos, capítulo de número 8, capítulo de número 9, versículo 2. Marcos, capítulo 9, versículo de número 2. Vai lá. Amém? Então, se você puder colocar aí para mim, coloque aí alguém aí. Marcos, capítulo 9, versículo 2, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Então, Jesus separou ali 3 para estar com ele. E levou a sós, à parte, a um alto monte. Levou para onde? Para um alto monte. Jesus foi para o monte orar. Jesus, quando estava orando, foi transfigurado diante deles. As suas vestes se tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias, Moisés, estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, pois estaram eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado. E ele ouve, e de relance olhando ao redor, ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Então, ao descer do monte, ordenou Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então eles tiveram o privilégio de ver Jesus transfigurado. Houve um monte, ali naquele monte da transfiguração, o rosto de Jesus começou a brilhar. A glória de Deus envolveu Jesus. Elias e Moisés, simbolicamente, foi dar um recado para ele, que estava chegando a hora. Mas foi necessário Jesus subir aonde? Ao monte. Foi necessário Jesus entrar no secreto, no particular. Por que Jesus ia para o monte? Para ele ficar no secreto. Por que Jesus ia para o monte? Para ele ficar em particular com o Pai. Para ele colocar as suas conversas em dias. Outro dia eu estava pregando na igreja e eu pensei assim: meu Deus, se Jesus vem do céu, o que tanto ele tinha a falar com o Pai? Porque Jesus vivia subindo ao monte. Aí me veio o entendimento. Jesus não ia para contar, Jesus não ia para falar a respeito das coisas apenas. Jesus ia para ele ter a comunhão com o Pai. Jesus ia para estar seguro nos braços do Pai. Jesus ia para se sentir seguro no propósito que Deus havia enviado. Jesus subiu para ficar seguro, segundo a vontade do Pai. Como é que você vai encontrar tudo isso se você não ora, se você não busca, se você não se lança, se você não se entrega, se você não dedica um tempo da sua vida para Deus? Então a Bíblia diz que esses homens, eles viram coisas sobrenaturais, Pedro, Tiago e João. Então Jesus disse: não conta para ninguém, mas eu quero que você se atente a isso. No versículo 14, quando eles se aproximaram do discípulo, viu uma numerosa multidão ao redor. Os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Jesus desceu com seu rosto transfigurado. Jesus desceu com seu rosto brilhando da glória de Deus. Mas foi porque ele foi para o monte? Também.
mas porque ele mantinha uma linha de comunhão com o Pai. Ele desceu dos céus, mas ele não quebrou o vínculo. Meu irmão, eu e você viemos dele, para ele são todas as coisas, nós viemos dele. Então por isso que nós estamos agindo em favor dele, em favor do reino. Então nós precisamos manter a conduta de oração. Eu estou te chamando para você orar. Eu estou te chamando para você buscar, para que você entenda que você também tem isso dentro de você. Há uma necessidade sua, há uma necessidade da sua alma, há uma necessidade do seu espírito de você orar. Amém? Há uma necessidade. Então Jesus se via nessa necessidade, Jesus se via nessa situação, Jesus se via nesse estado, Jesus queria ter uma comunhão com o Pai. E ao olhar para esse texto, e ao olhar para essas coisas, eu posso ver por que Deus, Ele nos tem como filhos. E por que Deus tem um apreço muito grande por nós? Aí você vai na Bíblia, aí você vai no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 5. Você vai entender que você é a menina dos olhos de Deus. Você vai entender que Deus te fez. Olha só que coisa interessante. Salmos capítulo 8, versículo 5. Olha por que eu estou falando isso para você. Deus quer chamar os Daniéis. Deus está chamando os Daniéis dessa geração. Fizesse, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Amém? Fizesses um pouco menor do que Deus, e de honra, e de glória e de honra coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então eu vejo que Deus, olha só como Ele fez o homem. Ele deu domínio. Então nós perdemos o domínio no Éden. Nós perdemos o domínio quando pecamos. Nós, quando não falamos nós, Adão, quando pecou, perdeu o domínio. Porque a terra ia sujeitar ele. Porque a autoridade estaria sobre ele. Deus chamou o teu espírito para reinar. E se o seu espírito não está reinando, quem está reinando aí não é o espírito, é a carne. Então está na hora da igreja olhar para o autor e consumador da sua fé e dizer: eu sei quem é o meu adversário, eu sei que ele usa armas, eu sei que ele usa ferramentas. Deus nos fez um pouco menor, para quê? Para que nós possamos resplandecer a glória dele, para que Deus pudesse resplandecer o amor e a misericórdia dele. Deus está nos chamando para a unidade do corpo, para podermos orar, para podermos buscar, para podermos se entregar, para podermos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então, para vencer uma batalha, meu irmão, eu estou chamando a sua atenção, porque para vencer uma batalha, você precisa estar em constante oração. Como eu vou vencer uma guerra se eu não conheço as armas da guerra? Como eu vou conhecer a guerra se eu não conheço aquele que está ao meu lado, o general de guerra? Então, quando eu olho para isso, quando eu olho para o livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, filhinhos meus, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas como nós vamos vencer os falsos? Como nós vamos vencer as coisas desse mundo? Como nós vamos vencer o inimigo da nossa alma? É através da oração. É através da adoração. É através da intimidade. É através do nosso tempo gasto em oração, gasto em leitura da palavra. Então separa um tempo da manhã. Porque quanto mais afinidade você criar com Deus, mais o cabeça, que é Cristo, vai poder ter o controle de todas as coisas. Então o diabo sabe que o fim dele está próximo, como nós falamos. Nós sabemos que o objetivo dele é matar, roubar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém? Então o diabo tem obras, mas Jesus veio para desfazer. E de que maneira ele age? Qual a maneira que o diabo age? Você sabe? Às vezes ele age com situações,
De que maneira o diabo age? De que maneira o inimigo da nossa alma age, igreja? Gênesis capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então o diabo enganou Adão e Eva. Eu sempre tenho falado desse texto. Ele enganou com as suas mentiras, ele enganou, tentando seduzir o homem, tentando fazer com que o homem fosse igual a Deus. Por isso que ele foi despencado, porque ele queria tomar e usurpar, tomar o lugar de Deus no trono do Senhor. Da mesma maneira ele colocou esse sentimento dentro do homem. Agora você entende porque ele enganou a terça parte, porque ele também enganou o homem. Agora você entende por que ele tem enganado nos dias de hoje. Porque ele tem o poder de persuasão, ele tem o poder de enganar. Ele veio somente para isso, para enganar. Então, para você vencer essa batalha, você não vai vencer na força do seu braço, você não vai vencer as guerras na força do seu braço. Daniel insistiu, e o que está faltando para muitas pessoas nos dias de hoje é perseverança. Sabe qual foi a chave da resposta de Daniel? Perseverança. Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 1, nós olhamos para esse texto. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safias, vendeu uma propriedade. E ao vender aquela propriedade, a Bíblia diz que eles tentaram mentir, eles tentaram enganar os apóstolos, eles tentaram ludibriar. Então Pedro, olhando para ele, falou, porque mentisse para o Espírito Santo, você vai morrer. E por que você mentiu? Então o diabo, desde o princípio, ele tem mentido para a humanidade. Ele mentiu para Adão, ele mentiu para Eva, ele mentiu para Ananias e para Safira. E nós conhecemos o fim do casal. Então ele usa das mentiras, meu irmão, para tentar ludibriá-lo. Ele usa das mentiras para tentar roubar o seu foco. Ele usa das mentiras para tentar distrair você diante de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, que a verdade de Cristo reina e entre sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então, quando houve a primeira perseguição da igreja contra os apóstolos, contra os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1, alguns homens piedosos estavam sepultando Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Porém existia um homem que foi enganado por Satanás, o nome dele era Saulo, que depois passou a se chamar Paulo. Então o diabo vai usar todas as armas que ele tem, ele vai usar pessoas, situações, palavras, ele vai usar de tudo. Então nós entendemos que a ação maligna é diversificada. Entendemos que a ação maligna é uma ação que ele usa, um momento, ele usa as coisas, ele usa palavras. Às vezes você lança a palavra, ele usa aquela palavra contra você, ele usa essa palavra para te ferir, para te matar. Então, ou seja, ele nunca vai vir da mesma maneira. Ele vai vir desse jeito. Ele usa caminhos, ele usa alternativas, ele usa rotas, ele usa meios, ele usa pessoas, ele usa tudo aquilo que pode ser usado para tentar enganar o ser humano. Ele usou a árvore para tirar a comunhão do homem de ser simples, humilde com Deus. Ele tirou a verdade de Ananias e Safira para que eles mentissem para os apóstolos, para o apóstolo Pedro. Ele tirou o conhecimento que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, conhecedor das Escrituras, mas Paulo perseguia a igreja. Paulo se opunha a tudo que a igreja fazia. Paulo se colocava contra a igreja.
ao ponto de Paulo perseguir os cristãos e ele ter um encontro com Cristo. Então, quando eu olho para essas situações, o diabo ele usa diversas formas. Ele sabe que o homem é suscetível ao erro. Então ele trabalha em cima dos erros, das oportunidades. Então, se nós notarmos que durante os séculos, ele vem traçando rotas e caminhos para tentar frustrar a igreja de Cristo. Para tentar frustrar você, meu irmão. Para tentar frustrar a sua fé. Se Daniel tivesse parado no meio do caminho, se Daniel tivesse desistido, Daniel nunca ia ter a resposta a qual o anjo disse para ele: homem muito amado. E às vezes tem pessoas que Deus já falou com ela, Deus já disse: eu sou contigo, vai para frente, vai para cima. Deus quer de você que você tire o tempo para estar com Ele. Não abra a boca só para pedir, abra a boca para estar na presença de Deus. Alai de provanai, elevá-la. Amém? Então, como ele engana as pessoas? Através do engano, através da mentira, através do ódio, através do orgulho. Amém? Através da vaidade. Tudo isso já está nele. Ele é o pai da mentira. Através da violência. Então muitas violências domésticas, violências civis, violências de guerra, ele usa tudo isso, meu irmão, contra a humanidade. Você não tem ideia. Os planos diabólicos e satânicos que são preparados para destruir a humanidade. Então ele usa articulações, ele articula uma coisa ali, articula coisa na política, coisa na vida, no trabalho, ele articula situações. Ele articula, ele manipula. Ele manipulou, articulou tudo aquilo que aconteceu no Éden. Ele manipulou Ananias e Safira. Ele manipulou o apóstolo Paulo. Ele vem com acusação. Então você que se sente acusado, em nome de Jesus, eu quero te dizer que Deus, ele não te chamou para te acusar. Pelo contrário, o Senhor, ele ama a sua vida. Como eu disse, você é coroa da criação de Deus. Alabai de cobandai. Elevar o alabassoro comandai. Talvez você tenha caído, falhado. Talvez o diabo manipulou coisas, manipulou pessoas. Talvez ele articulou coisas. Talvez ele agiu com violência. Talvez ele agiu com intrigas. Talvez ele agiu com orgulho, com vaidade, com mentira. Talvez ele agiu com tantas coisas, acusação. Aí ele vem com escravidão. Aí ele escraviza a pessoa no sexo, nas drogas, na pornografia. Ele escraviza a pessoa no poder, ele escraviza a pessoa no dinheiro, ele escraviza a pessoa no mundo, ele escraviza as pessoas. Isso são os objetivos dele. Para quê? Para oprimir. Ele ameaça a pessoa de perseguição. Lembra o texto que nós falamos? O apóstolo Paulo perseguiu a igreja. Lembra, Ananias e Safira mentiram. Lembra, Adão e Eva foram manipulados. Então, meu irmão, você tem que aprender na oração, porque na oração você vai ouvir a voz de Deus, na intimidade você vai ouvir. Às vezes você quer vencer a batalha, mas você não tem coragem de dobrar os joelhos. É nos joelhos que você vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Se você não tem vontade de orar, de falar com o seu Criador, se você não tem vontade de se prostrar, como Daniel, como o homem de Deus que Daniel foi, meu irmão, você pode. Amém? Então dobre toda vez que você tiver oprimido, fala assim: Deus, isso não vem da parte do Senhor, essa opressão, para que Deus possa ser glorificado. Ele ameaça. Aí tem pessoas que são ameaçadas no emprego, porque ele manipula, aí ele começa a perseguir, ele começa a ameaçar, ele começa a denegrir. Então ele ameaça, ele usa tudo isso, persegue, ameaça, ele traz a pessoa, muitas das vezes a pessoa não suporta até o ponto dela ser possessa. Até o ponto dela ficar possessa. Então aí a pessoa acaba dando legalidade e entra na possessão de espírito, que é uma outra situação.
Porque quando chega nessa situação, é que a pessoa já não está aguentando mais. Então os espíritos, ao oprimi-la, encontram espaço para possuí-la. Tem pessoas que você vai ver oprimida, mas não vão passar mal com demônios, manifestar. Mas tem pessoas que elas manifestam. Principalmente aquelas que já um dia serviram no terreiro, elas acabam, porque se elas der uma brecha, ele volta com tudo. E aí se cumpre o que está escrito em Mateus. Ele traz 7 espíritos piores. Então, em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando, que a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue. Sabe por quê? Ele tentou Jesus no deserto. Mateus capítulo 3, capítulo 4, ali vai dizer que Jesus foi tentado no deserto. Se ele foi ousado, se ele foi asqueroso, se ele foi intrometido aí no deserto para tentar Jesus, para que Jesus quebrasse o vínculo, a comunhão. Por que que Jesus não quebrou? Por que que Jesus ele não desistiu? Ele poderia desistir, meu irmão, porque a sobrecarga era muito grande. Então eu quero dizer, eu estou falando com pessoas e Deus está falando diretamente com pessoas, dizendo para ela, a sobrecarga pode estar grande nesse deserto, mas se você perseverar até o fim, você verá a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, ao olhar isso, no capítulo de número 3, no capítulo de número 4, você vê que Jesus foi tentado. Você vê que Jesus foi provado até na palavra. Foi afrontado na palavra. Porque o diabo queria saber se realmente ele sabia a palavra e se ele era filho de Deus. Então, ou seja, a oração com a leitura da palavra, com o conhecimento da palavra, meu irmão, você vai vencer muitas batalhas que estão emperradas, você vai vencer essa guerra que está parada na sua vida. Não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder, não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Avance! Nós estamos num século em que as pessoas não gostam de orar. Elas querem resolução rápida, querem resposta rápida, querem mudança rápida. E aí Deus fala assim, primeiro eu quero ouvir a sua voz, primeiro eu quero a sua mudança. Ai, pastor, mas eu não... É necessário você criar um hábito. Não vai ser no primeiro dia, no segundo, e você vai. E quando você vê, nos espera, você já está com uma intimidade com Deus, de você andar na rua e o Espírito Santo falar com você. Você andar na rua e ele falar assim, não vai por aí, porque lá na frente tem um homem que está assaltando. E aí você vai falar, aí ele vai falar, desvia o teu caminho. E quando você fazer isso, você vai ver que Deus deu livramento. Você vai ver que Deus guardou a tua vida. Você vai ver que Deus guardou a tua alma. Então é tempo de nós buscarmos essa intimidade com Deus. É tempo de nós clamarmos o Senhor, porque a oração é a chave. A leitura da palavra abre. Amém? A oração é a chave, a leitura abre, para que você encontre os mistérios dos céus. Então o diabo só tem um propósito, meu irmão. Esse é um dos objetivos dele. Ele tem muito mais, mas esses objetivos estão incluídos, inseridos nos planos dele. Então, quando nós denunciamos, ele tenta nos atacar de todas as maneiras, mas que nessa noite, em nome de Jesus, sejamos guardados pelo poder do nome do Senhor. E nós vimos, se Jesus não escapou da investida, eu quero dizer, tem algumas pessoas aí, e principalmente mulheres, estão recebendo investidas de Satanás na sua vida. Tem homens também que estão recebendo investidas. Vigia, varão, no seu trabalho. Vigia, mulher de Deus, no seu trabalho. Vigia, porque o diabo está investindo pesado para que você se descuide e se perca. Vigie, 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 vigie. Sabe por quê? Porque o diabo ele vai sempre investir contra a sua vida. Porque ele nunca vai investir em alguém que não possa dar frutos, em alguém que não possa ser uma ameaça no reino das trevas. Amém? Então você foi chamado por Deus desde o nascimento de Jesus, e talvez você passe pela mesma coisa. Lembra do nascimento de Jesus? Foi perseguido, estava para ser morto, aí de repente ele vai para um lugar, vai para outro, daqui a pouco ele nasce no estrebaria, e daqui a pouco da estrebaria ele some, vai para outro lugar. Jesus foi perseguido. Satanás usou a pessoa de Herodes. E
tem usado pessoas de Herodes para destruir sua vida. Herodes tem vindo pesado contra você. E quando eu falo de Herodes, eu falo de depressão, eu falo de insônia, eu falo de medo, eu falo de síndrome de pânico, eu falo de insegurança, eu falo de ciúmes, eu falo de morte, eu falo de suicídio. Quando eu falo de Herodes, eu falo de todo tipo de sentimento, ao ponto de fazer você sucumbir. Então, desde o nascimento até o Calvário, até a cruz de Cristo, que ele foi crucificado, desde o nascimento dele, ele foi pressionado, ele foi ultrajado, ele foi caluniado. Satanás investiu pesado para paralisar o plano de Deus na vida dele. E tem muitas pessoas que estão com os planos de Deus paralisados, porque um dia elas foram ameaçadas, um dia foram perseguidas, um dia foram arremessadas de uma maneira contra a fé, para elas desistirem. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, você se levante, você tome aquilo que Deus te deu, tome o cajado, a autoridade, porque através da oração vai vir a armadura espiritual, através da oração vai vir os dons espirituais, através da oração vai vir a palavra de Deus sobre a tua vida, através da oração vai vir intimidade, vai vir autoridade, para que você possa ser usada por Deus em o nome de Jesus Cristo. Então, se Jesus, lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, se Jesus passou por isso, foi tentado, ele se opôs de 4 maneiras diferentes. Primeira coisa, Satanás fez o que com Jesus? E você vai entender aqui. Olha só que coisa interessante. 4 coisas ele se colocou. Primeiro, ele fez uma oposição política contra Jesus. Amém? Mateus capítulo 11, versículo de 1 ao 19. Olha só que coisa interessante. Ele se opôs contra Jesus. Mateus 11. Mateus 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar a cidade. Quando João viu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu: diz-lhe, ide e anunciai a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o evangelho. E é bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então o diabo queria colocar uma situação política. Por quê? O diabo queria colocar João Batista contra Jesus. Será que é ele mesmo? Será que eu estou servindo realmente a Deus? Será que tem pessoas que são assim? Será que eu estou servindo a Deus? Ai, será que Deus está comigo? Ai, será? Eu estou dizendo porque Deus está falando conosco. Ai, porque no momento da aflição, será que Deus está ouvindo a minha oração? Ai, Daniel não estava assim. Daniel não ficou assim. Daniel não se encontrou assim. Daniel, ele insistiu. Ainda que Daniel não ouviu nada no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Ainda que Daniel não ouviu nada nos 21 dias. Mas Daniel tinha certeza. Se ele continuasse a orar, a resposta de Deus viria sobre a vida dele. Aleluia, Deus. Você quer vencer a batalha? Então ore. Você quer vencer a guerra? Então busque. Então separe o tempo da sua vida para Deus. A segunda coisa, o diabo fez uma oposição social. A terceira coisa, oposição religiosa. Oposição religiosa. A quarta coisa, oposição familiar. A oposição social, versículo 20 ao 30, diz assim, ó. Passou então Jesus a increpentar as cidades, nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom, se tivesse operado os milagres, quem em vós fizer, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Depois você lê o resto do versículo. Então, ou seja, aquela cidade recebeu milagres extraordinários, mas a cidade não se converteu. Então eu entendo que o milagre, ele não converte ninguém. O milagre, ele serve como um sinal
de Deus que ele é vivo na sua vida. O milagre serve como um sinal que Deus está vivo e operando, mas ele não converte ninguém. Se bem que tem algumas pessoas que vão pelo milagre, mas muitas das pessoas que vão pelo milagre, elas não permanecem, porque elas sempre querem viver do milagre. E Deus não quer que você viva só do milagre. Deus quer que você viva da palavra, porque a palavra já é o próprio milagre para a nossa vida. A palavra já é a própria respiração de Deus para a nossa vida. Amém? O milagre é ótimo você viver, mas quando eu vivo só o milagre, eu não posso desfrutar das outras coisas que Deus tem para mim. Então todas as pessoas que caminhavam com Cristo viviam milagres, mas quando Jesus olhou para o lado, nenhuma delas estava com Jesus. Então Deus não quer que você viva só dos milagres. Os milagres vão vir naturalmente na sua vida a partir do momento que você entrar no seu quarto. Porque eu quero te dar essa responsabilidade. Porque Daniel se achava sozinho, mas Daniel não desistiu. Talvez você se acha sozinha no meio do vento. Ai meu Deus, a igreja está fechada. Aí o pastor não fala comigo. Ai, não estou conseguindo falar com ninguém. Aí Deus está dizendo para você, é no meio do vendaval, no meio que você está sozinha, que eu vou enviar o meu anjo para falar com você, diz o Senhor. Tem pessoas que vão contar testemunho depois dessa live. Tem pessoas que vão contar novas experiências depois dessa live. Tem pessoas que vão contar novas histórias depois dessa live. Tem pessoas que vão firmar o seu coração em Cristo e elas vão ver a glória de Deus descendo sobre a tua vida. Visões vão descer, revelações vão vir sobre a tua vida. A visão espiritual. Deus está entrando na casa de pessoas agora. Está dizendo, eu estou chacoalhando pessoas nessa noite de Calabaia. Eu estou chacoalhando mulheres e homens de Deus que estavam parados, paralisados, para voltarem a viver as promessas da minha palavra, diz o Senhor. Oh glória! Então, ou seja, como eu posso enfrentar esse adversário? Ele se opõe contra a família, Mateus 12, 46. Então ele usou de várias maneiras. Mateus 12, 46 ao 50. Que diz assim, ó. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá de fora, procurando falar. Olha só o que o diabo fez. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, diz, eis aí, mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão e minha irmã. Então o diabo tentou usar uma situação e dizer, ó, você tem que dar prioridade a essas pessoas aqui, a Jesus. Todo aquele que fizer a minha vontade é considerado a minha mãe e os meus filhos. Então nós temos que fazer a vontade. E qual é a vontade? Que ele ande em comunhão conosco. Lembra do tempo que você orava? Tem muito tempo que tem pessoas aí que não oram mais. Tem muito tempo que tem pessoas aí que não tiram tempo da sua vida e sacrificam para Deus. Tem muito tempo aí que tem pessoas que não falam, agora eu vou separar o tempo da minha vida. Eu estou encorajando você nessa noite, a você em nome de Jesus Cristo. Eu estou te encorajando para você separar um tempo seu para com Deus. Eu estou te encorajando, diga glória a Deus. Eu estou te encorajando. Então ele se opôs contra a família, se opôs contra a religião, se opôs contra a política, ele se opôs contra a razão, a situação social. Então ele vai usar todos os meios, de todas as formas, e vários caminhos. Eu quero te dizer como você vai enfrentar. Pastor, e agora? Eu já te dei várias dicas, e uma das dicas que eu te dei foi a oração. Como, pastor, eu vou enfrentar? Pastor, como eu vou enfrentar Satanás? Como eu vou vencer? Como eu vou vencer o meu adversário? Vai lá em Isaías. Isaías 59. Amém? Isaías 59. Quem está entendendo aí, diga amém. Isaías 59, versículo 19. Isaías 59, versículo 9. Como enfrentar Satanás? 59, 19.
Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como um torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Como vencer? Apocalipse 12, 7. Aí você vai entender o porquê que eu estou falando esses versículos. A chave e o segredo é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi a voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nela habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como eu vou vencer? Com certeza, essa é uma questão de grande discussão. Como eu vou vencer? Como eu vou vencer Satanás? Então, com certeza, o que é mais importante, a primeira coisa é mantermos comunhão com Deus. Imagine, Cristo é a cabeça e você é o corpo de Cristo. Amém? Então o corpo de Cristo é ligado à cabeça. Então como o corpo vai andar sem a cabeça? Não tem como. A cabeça vai andar sem o corpo? Também não. Só que a cabeça rege todas as coisas. E como eu vou fazer parte da comunhão com a cabeça que é Cristo? Através do meu tempo com Deus. Através do meu tempo com Cristo. Então, ou seja, nós vamos vencer Satanás através do nosso tempo de intimidade com Deus, porque ele veio somente com alguns objetivos, e Deus ele veio para desfazer a obra do diabo. O poder das trevas só depende de nós. Deus já nos deu recurso para vencê-los, e esses recursos que Deus nos deu, nós vamos enfrentar. Então não tenha medo, como diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Não tenha medo. Se você tiver medo dele, ele vai te vencer pelo medo. Pastor, quando eu vou dormir, ele me ataca à noite. Não tenha medo. Ore, ore. Não durma sem dormir. Não tire um tempo. Não durma sem dormir? Não durma sem orar. Tiago capítulo 4, versículo 7. Não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Não tenha. Não tenha medo. Tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm medo de enfrentar a batalha. Tem pessoas que têm medo de enfrentar a guerra. Por isso que às vezes ela procura alternativas. Por isso que ela procura outros recursos. Mas eu quero te encorajar e dizer para você: não tenha medo. Essa peleja não é tua. Essa peleja é de Deus. Abadavasso. Kamandokobandai. Essa peleja é de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? Ai, pastor, estou com medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Ele diz para você: não ter medo. Tenha na sua consciência o quê? Que ele tem o poder. Que o Senhor Jesus Cristo tem o poder. Não tenha medo e creia na sua consciência. Jesus tem o poder. Mas eu preciso tomar posse deste poder. Eu preciso tomar posse do poder. Por que você não pode ter medo? Porque a Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. Ele fugirá de vós. Sujeita. Se sujeita à autoridade. Como eu vou me sujeitar a alguém que eu não me relaciono? Como eu vou me sujeitar a alguém que eu não busco, que eu não me relaciono com ele, que eu não tenho comunhão? Então, quando você busca, quando você se relaciona, você se sujeita ao poder dessa pessoa que você busca. Entenda, quando uma pessoa busca ajuda, recursos em coisas,
em objeto, em pessoas, em situações inanimadas, em coisas, em diversas situações, na mata, na cascata, na cachoeira, na mata virgem, no cemitério, no rancor. Quando essa pessoa busca isso, na verdade ela está sujeita a esse poder. Mas quando nós buscamos ao poder do Altíssimo, o poder daquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que está sentado e à sua direita está sentado Jesus Cristo, aos anjos, arcanjos, querubins, serafins, nós se sujeitamos a este poder. Aí ele diz no versículo 8 de Tiago 4, chegai-vos, pois, a Deus. Como eu vou chegar a ele? De que maneira você chega a Deus? Lembra de Daniel? Ele aplicou o coração a compreender e a se humilhar. É tempo de você compreender e se humilhar diante de Deus. Ele disse, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, ó pecadores. Então, ou seja, na minha oração, eu tenho que ter confissão de pecado. Então, confesse. Você vai estar ali e você vai ser envolvido por uma glória tão forte. Não tenha pressa de sair. Amém? Você vai ser envolvido por uma presença tão forte quando você entrar no quarto, que na segunda-feira amanhã você vai contar um testemunho. Vai dizer, pastor, eu entrei e só um dia já me envolvi com Deus. Eu senti vontade de chorar. Eu senti vontade de colocar meus pecados para fora. Eu senti vontade de falar para Ele o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é verdadeiro. Amém? Então se ponha para Ele. Por quê? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, dobre e limpe o coração. Então Deus está dizendo para você, não tenha medo, não tenha medo. Tenha uma consciência, a primeira coisa para vencer, guarde aí, não ter medo e ter uma consciência do poder de Jesus. Tenha uma consciência do poder de Jesus. Amém? Tenha a consciência que o poder de Jesus, ele manifesta a sua glória. Tenha a consciência do poder de Jesus. Tenha a consciência. Mateus capítulo 28, versículo de número 18, diz assim, Jesus aproximando-se falou dizendo, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Então guarde na sua mente, Jesus tem toda autoridade no céu e na terra. Amém? Então quando você faz isso, você conhece aquele que está no controle de todas as coisas. Então, ou seja, não tenha medo, consciência. Tenha consciência que Jesus tem o poder que foi dado para ele no céu e na terra. Amém? Não tenha medo de enfrentar o inimigo da sua alma. Não tenha medo. Tenha consciência que Jesus tem o poder. Ele diz, Jesus falou, eu tenho toda a autoridade que foi me dada no céu e na terra. Amém? Então, ou seja, qual é a terceira coisa para que eu possa vencer o inimigo da minha alma? Conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Cristo. Colossenses 3,16 diz que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por quê? Ele diz assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com hinos, olha só, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, qual é o segredo? Eu tenho que não ter medo, ter a consciência que Jesus tem todo o poder e tenho que usar a palavra de Deus. Usar e conhecê-la. Conhecer e usar. Porque você não tem como usar algo que você não conhece. Amém? Você não tem como usar algo que você não conhece. Então, você precisa conhecer aquilo que Deus te dá. Você precisa conhecer. Então, ou seja, você precisa ter uma vida constante de oração. Se você quiser anotar o versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Você precisa conhecer, e isso aqui é o principal, conhecer e fazer a vontade de Deus. Você precisa conhecer e fazer, amém? Porque às vezes nós conhecemos e nós não fazemos. Às vezes sabemos e nós não fazemos. Às vezes não sabemos e acabamos não fazendo. Então o problema maior, conhecer e fazer a vontade de Deus. De que maneira que eu descubro isso? Através da oração. Amém? Através da oração. Então, ou seja, a Bíblia nos ensina resistir ao diabo. De que maneira eu resisto ao diabo?
usando a palavra de Deus. Lembra de Jesus lá no deserto? Ele usou a palavra de Deus. Então Jesus venceu a batalha por causa da palavra de Deus. Amém? Então outra coisa, crer na autoridade do nome de Jesus. Você precisa crer que o nome de Jesus tem autoridade. Mas quando você usar o nome de Jesus, não usar, trupicou, ai, meu Deus, o sangue de Jesus. Não, o sangue de Jesus é para purificar de pecados. Amém? Então quando você passa por uma situação a qual em nome de Jesus eu vou ver a glória de Deus, em nome de Jesus eu vou ver o diabo caindo por terra, em nome de Jesus eu expulso esse mal da minha casa. Então o nome de Jesus tem poder, meu irmão. Uma certa feita eu falei isso aqui, eu vou tornar a repetir. A primeira vez, uma vez o meu irmão namorava com uma moça e ele pediu para me chamar. Ele já sabia que eu era cristão, não era pastor, eu apenas membro da igreja. Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, acho que 8. E ali ele me chamou porque a esposa dele estava passando mal, que a esposa dele estava tendo umas atitudes, uns comportamentos. Peguei o carro daqui, saí, fui em direção ali perto a Joanisa, rapidamente. Eu cheguei lá muito rápido e eu fui daqui até lá orando. Senhor, não sei o que é, mas o Espírito Santo já tinha me falado que era para me preparar. E minha esposa falou, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar intercedendo. E eu saí, a primeira experiência que eu tive, quando eu cheguei lá, a primeira coisa, quando eu pisei na porta, o diabo olhou para mim e falou assim, você veio, a guerra vai ser grande. Aí o diabo tentou, porque quando eu olhei para ela estava manifestada e com legiões. E a minha primeira vez sozinho, eu falei, meu Deus, e agora? Senhor, e agora o que eu faço? De que maneira eu ajo, Senhor? Como eu vou agir diante disso, Senhor? E dentro da minha mente um monte de perguntas, Senhor, como eu vou expulsar, Senhor? Eu não tenho essa capacidade, eu não estou capacitado, eu não era nem pastor, eu não era nem obreiro, eu era apenas uma pessoa que buscava a Deus em oração, estava sempre orando, estava no monte, quando estava no monte, estava em casa, mas eu estava sempre orando, e aí de repente, quando aquela situação eu me deparei, eu falei, meu Deus, e agora? Aí Deus começou a colocar palavras na minha boca, aí o diabo olhou para mim e falou, você é forte. Eu falei, forte não, eu sou pequeno, mas quem está em mim é maior do que você. Então ele falou, a guerra vai ser grande então. Aí começou, meu irmão, eu comecei, era meia-noite, mais ou menos quase 1h, fui terminar a quase 3, 4 horas da manhã expulsando legiões de demônio. Legiões, expulsava um, entrava outro, expulsava. Ali foi a minha primeira experiência. E se eu tivesse medo, eu não conseguiria usar a fé. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a falar do nome de Jesus, quando eu comecei a falar em nome de Jesus, eu vi os espíritos saindo do corpo dela, eu vi ela voltando ao normal. Pra você ter uma ideia, ela manifestou tão feio que ela enrolou no corpo do meu irmão, fez como se fosse uma cobra. E depois que ela enrolou como uma cobra, eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Ela virava o pescoço com o corpo normal, parecia uma contorcionista. É uma coisa de louco, fora do normal. Então Deus permitiu eu ter uma experiência dessa para ver. Eu vim voltando não alegre porque eu expulsei o demônio, mas eu vim assim, eu preciso colocar minha vida no altar cada dia. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais para que Deus possa me dar. Aí eu ficava assim, nossa, como o nome de Jesus é poderoso. Nossa, como esse nome tem poder. Nossa, como esse nome é maravilhoso. Mas aí depois eu fui ler um texto. Não se alegrai-vos porque os demônios se sujeitam, se alegrai porque os seus nomes estão arrolados no céu, ou seja, escrito no livro da vida. Então não é mérito expulsar demônio, todos nós temos essa autoridade. Entenda, pastor, mas o senhor nasceu com esse dom? Eu não sei. Eu comecei a orar e Deus foi acrescentando em minha vida. Então eu quero dizer para você que Deus te deu dons. Deus te deu autoridade. Talvez não para expulsar demônio, mas talvez Deus te deu autoridade para usar a autoridade de alguma maneira, ou na sua casa, ou em oração, para você ser uma intercessora, um intercessor. E isso Deus ele vai revelando. De que maneira? Através da oração. Tem pessoas que estão aqui me assistindo que Deus chamou ela para o louvor.
Tem pessoas que estão me assistindo que Deus chamou ela para ser ministro de adoração, ministra de adoração, mas ela ainda não encontrou e ela não conseguiu se achar em Deus, porque ela não tem orado, ela não tem buscado, ela não tem se lançado. Mas em nome de Jesus, eu oro agora para que destrave a sua mente espiritual, para que você ache o propósito de Deus na sua vida. Está dentro de você o propósito de Deus e essa ferramenta você vai usar. Então o nome de Jesus tem poder. Creia que ele tem autoridade. E pedir discernimento de espírito. Sempre peça discernimento de espírito para a batalha. Meu Deus, me ensina que tipo de batalha é aqui. Conheça o ambiente onde você está. Conheça o tipo de adversário. De que maneira, Senhor? Eu quero que o Senhor me mostre que tipo de demônio eu estou lutando, que tipo de guerra eu estou enfrentando, de que tipo de batalha eu estou vivendo aqui. Qual é a batalha que eu estou passando? Qual é a batalha que eu estou enfrentando? Senhor, me mostra o ambiente espiritual que está aqui. Então Deus ele vai te revelar, porque às vezes você está lutando de um jeito, só que aquilo que você está usando para lutar nessa batalha não está sendo suficiente para você vencer a guerra. Amém? Então, entenda que você precisa de discernimento. E aonde você encontra o discernimento? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quem está entendendo, diga amém aí. Diga aleluia, ou glória. Pessoal, meu celular não está atualizando, então às vezes eu acabo passando. Em nome de Jesus. Nós vamos orar daqui a pouco. E deixa eu só finalizar aqui. Nós vamos orar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Que diz assim, ó. Esse é um dom que nós precisamos para esses últimos dias, irmãos. Precisamos para não sermos enganados. Esse é um dom que precisamos, discernimento de espírito. Diz assim, ó. A outro, operações de milagre. Olha só. E outro, profecia. Então, milagres é da Bíblia, profecia é da Bíblia. Outro, discernimento de espíritos. Então, nós precisamos desse discernimento de espírito. Amém? O dom está aí. Para aquele que busca, encontra. Deus, ele derrama os dons. Amém? Não é o pastor apenas, mas Deus, ele derrama dom. Então, ou seja, para outros, variedade de línguas, e outro, capacidade para interpretar. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Então, se você pegar um pouquinho para cima, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a um apóstolo, é isso que está escrito? Não. É concebida a um bispo? Também não. A um mensageiro? Apenas não. A cada um, visando a um fim proveitoso, porque a cada um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Tem uns que têm o Espírito da palavra da sabedoria, outros têm, e outros segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Tem uns que conhecem, tem uns que têm sabedoria na palavra de Deus, amém? Então foi chamado para ser doutor, mestre, enfim. Então os dons, eles estão aí para aqueles que buscam. Para que a igreja sobreviva no século 21, precisamos buscar os dons de Deus. Amém? Para podermos vencer as ciladas do diabo. Então, ou seja, existem várias coisas. Manter em dias a sua vida com Deus. Não confiar em si mesmo. Amém? Não confie em si mesmo. Ter convicção da vitória de Cristo na cruz.